Bom, graça e paz, Deus abençoe a vida de cada um nessa noite. Mais uma vez o pastor nos confiou trazer a palavra, ministrar algo ao seu coração, e acredito que não somente eu, mas quando o pastor ou quando alguém é designado a trazer uma ministração, uma palavra, Deus primeiramente fala conosco. Deus primeiramente nos visita, Deus coloca algo no nosso coração para transmitir à igreja, mas primeiramente, antes da palavra sair das nossas bocas e ir até os seus ouvidos, as pessoas que estão nos ouvindo, Deus primeiramente fala com a gente. Então é uma honra, é um prazer imenso a gente estar aqui na presença de Deus e saber que Deus tem nos honrado para isso, para falar a palavra dele através das nossas vidas. Eu sou uma pessoa tão falho, tão fraco, né? Se a gente for ver que nós somos humanos, talvez nós nem merecemos, mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão tremendo que nos capacita para isso. E nós nos colocamos na presença dele, nos colocamos na brecha, assim como diz o pastor, assim que a gente vê uma brecha, uma oportunidade de falar da presença, da palavra de Deus, da grandeza de Deus, nós temos que nos colocar à disposição, dizer: eis-me aqui, Deus, para isso. Amém? Gostaria que falar algo ao seu coração através da palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, 33. Amém? Enquanto você procura aí na sua casa, abre a palavra de Deus, eu vou já orando, já falando com Deus para que Deus possa nos visitar, nos abençoar com a palavra dele e visitar e abençoar a sua casa aí onde você está também. Amém? Então procurei Romanos 8, 33. Já nós vamos ler a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Sabemos quão grande, Senhor, é a Tua fidelidade conosco, Pai. Sabemos, ó Deus, que quão grande é a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua autoridade, Senhor. E nós nos colocamos aqui, Senhor, nesta noite, ó Pai, para ser, ó Deus, primeiramente tocado e ministrado, ó Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, que em nome de Jesus Cristo, que venhamos, ó Deus, ministrar nessa noite, não venha sair apenas, ó Deus, nossas bocas, nossas palavras, Senhor, mas que o Espírito Santo venha ministrar a cada palavra, Senhor, a cada palavra dita nessa noite, ó Deus, que possa adentrar aos lares, ó Deus, alcançar as famílias e abençoá-las, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que sem Ti nós não somos nada, ó Deus, senão a Tua palavra, senão a Tua presença, senão aquilo que o Senhor nos deu e nos designou, Senhor, nada somos sem a Tua presença, ó Pai. Então que em nome de Jesus Cristo, nesta noite o Espírito Santo venha, Senhor, nos usar como um canal de bênção, ó Pai, para que as pessoas e as vidas que estão assistindo, Senhor, nessa live venham ser abençoadas também, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, sê conosco e continua e nos dê sabedoria e entendimento, ó Pai, para ministrar a Tua palavra em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vou ler aqui um texto rápido, só para a gente começar a ministração e falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Romanos 8,33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, no qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ouça bem, amados. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelha para o matadouro. Eu gostaria que você guardasse no seu coração esse versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Porém, nele somos mais que vencedores. Irmãos, o pastor arrumou aqui com todo carinho, para sentar, vou sentar.
tô muito, não, eu tô quase nessa área de risco aí já. A gente tá cansado. Amém? Irmãos, Deus tem ministrado algo no meu coração. Algo que eu tenho vivido, sabe? É rapidinho aqui, só para uma introdução. Desde quando eu me converti, desde quando eu aceitei a Cristo, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, que a partir do momento que eu conheci a Cristo, a partir do momento que eu conheci a presença de Deus, eu conheci o cuidado de Deus para com as nossas vidas, eu não faço outra coisa sem entregar, eu não faço qualquer outra coisa sem entregar antes das mãos de Deus, sabe? E as aflições nós temos, lógico, nós somos humanos, nós nos preocupamos e temos as preocupações do dia a dia. Será que vai dar certo? Será que vai conseguir? Nossa, e como será a minha saúde mais para frente? Pois os anos vão se passando. Mas sabe, quando eu conhecia Cristo e conhecia o poder de Deus, primeiramente eu entrego nas mãos de Deus. Quando eu conheci minha esposa, eu já contei esse testemunho aqui, quando eu conheci minha esposa eu não tinha nada, além de um carro financiado, morava com minha mãe, e não tinha um futuro pronto, preparado, sabe? Eu vou casar e já tenho minha casa, já tenho meu carro, glória a Deus quem teve essa sabedoria de ter isso antes, mas eu não tinha, eu tinha acabado de ser mandado embora da empresa, mas eu coloquei a minha confiança em Deus, eu acreditei que Deus ali ia prover a situação. E glória a Deus que hoje eu tenho a minha família estruturada, eu tenho, sabe, um lar, eu tenho as coisas não para me engrandecer, irmãos, é porque foi tudo um cuidado de Deus, onde eu comprei um terreno e não tinha dinheiro para construir, e Deus moveu os céus e a terra, e ali consegui construir, e ali o Senhor foi preparando o caminho, entendeu? E por que eu falei para vocês, pedi para os irmãos gravar no coração, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque no dia a dia nós temos os nossos problemas, né? E o que tem nos afligido? Qual é o problema que tem nos afligido? Qual é o problema que tem nos preocupado hoje em dia? É a pandemia? É a vida financeira? É a saúde? Porque hoje em dia, irmãos, nós temos que tomar até cuidado, porque se nós der uma gripe normal, nós começarmos a espirrar, e a gente sabe que se a gente for, de repente vai para o hospital, os hospitais estão lotados, de repente a gente pode chegar lá e ficar internado com Covid, né? E às vezes nem é isso, então a nossa preocupação é a nossa saúde, nós temos que cuidar da nossa saúde para não precisar ir no posto. Lógico, a gente é falha, a gente é carne, a nossa carne, o corpo humano, ele é muito falha, ele é muito vulnerável a isso. Se nós tomamos uma friagem, nós pegamos uma gripe. Se nós, dependendo do tombo que a gente leva, a gente já se machuca. Nós somos vulneráveis, somos falhos, somos carne. Então nós temos que nos preocupar com isso. Se precisarmos vir um médico hoje, o que vai estar nos esperando? Então, o que tem nos afligido? É isso? É as contas que estão chegando e o dinheiro não está entrando? É a nossa família, às vezes não podemos ir visitar os nossos pais porque eles estão na área de risco e já não conseguimos. Qual que é a nossa preocupação? Eu quero dizer sobre 3 pessoas aqui, citar um exemplo sobre 3 personagens da Bíblia que se defrontaram com alguns gigantes, com algumas muralhas, algumas coisas que talvez os impediriam de seguir além. Mas ainda assim eles confiaram em Deus, ainda assim eles confiaram no Senhor Jesus, sabe? A primeira pessoa aqui que eu coloquei foi Josué. Josué estava de frente com uma muralha enorme, Imagina, irmãos, você chegar numa guerra e está ali os seus adversários protegidos por uma grande muralha e você não conseguir entrar, vamos colocar aqui o seu problema. Para você conquistar o seu problema, você tem que atravessar uma grande muralha. Vamos colocar assim, dessa forma. E uma muralha gigante, fala, como que eu vou atravessar essa muralha? E Deus é tão perfeito em suas palavras que fala, Josué, você vai dar 7 voltas, nessas 7 voltas ao redor dessa muralha, e vai colocar os seus homens com
cornetas, trombetas, com instrumentos de sopro que fazem barulho, e ao 7º dia você irá tocar essa trombeta e irá cair, irá por terra essa muralha. E Josué ali com sua sabedoria foi e não deixou essa muralha, colocar medo na sua vida, colocar empecilhos, não deixou essa muralha, não temeu essa muralha, não deixou impedir de conquistar aquilo que Deus já havia prometido à vida dele. E ali às 7 voltas, a última volta, foram tocadas trombetas e as muralhas caíram. E a gente vê a grandeza de Deus. Certa vez eu vi um pregador falando que quando nós nos deparamos com um problema grande, nós olhamos para cima e vemos um problema grande, vamos a uma muralha, nós vemos uma muralha grande. Fala, nossa, olha o tamanho desse problema, olha o tamanho dessa muralha. Só que se esquecemos de olhar para os montes, de onde me virá o socorro, para os céus, que maior que essa muralha existe um Deus ainda maior, que não há outro maior que Ele. Nós limitamos a nossa visão até ao fim da muralha, ao fim do problema, mas esquecemos de ver além das muralhas, além dos montes. O salmista Davi foi muito feliz e quando disse, olhe para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Então nós limitamos, nós nos diminuímos perante aos nossos problemas, nós nos limitamos. E Josué ali ao 7ª volta, ele pediu para que tocassem as trombetas e as muralhas, e eles foram ali e saíram vitoriosos. Na vida de Davi havia um gigante. Davi, eu já preguei sobre a vida de Davi aqui, muitos conhecem a vida de Davi. Davi, se fosse parar, assim como o exército de Saul olhou e temia aquele gigante pela altura, pela força, Davi olhou aquele gigante como uma afronta para os filisteus. Davi olhou aquele gigante como, opa, esse gigante está me impedindo de prosseguir. Esse gigante está colocando medo no povo que podia ir além. Então esse gigante na vida de Davi foi a porta de entrada para a vida de Davi. Acredito que se Davi naquele momento não tivesse colocado a força de Deus e falado, eu vou na força de Deus, eu vou derrotar esse gigante, talvez poderia mudar totalmente o rumo da história de Davi. Davi talvez nem chegaria ao trono de Deus. Lógico que isso era a vontade de Deus sobre a vida de Davi, porém o caminho seria totalmente desviado da vida de Davi. Então Davi se colocou ali e falou, não, esse gigante, quem é esse circunciso filisteu que afronta o povo de Deus? Então Davi venceu. Davi não colocou barreiras. E é engraçado que assim como Josué, as pessoas talvez falaram, mas Josué, como que esses muros vão cair só no tocar da trombeta? Se nem espadas, nem homens, nem qualquer exército conseguiu derrubar apenas a trombeta. Talvez na vida de Davi foi a mesma coisa, assim como Saul zombou de Davi e falou, você nunca pegou numa espada, olha o seu tamanho, você não aguenta nem com a armadura que você carrega, que você colocou, porque revestiram Davi de toda a armadura. E Davi era tão pequeno e tão fraco que não conseguia se mover, assim diz a palavra de Deus. E ele rasgou, tirou aquelas armaduras e falou, não é na minha força, é na força de Deus. Ele colocou Deus na frente daquele gigante. Sabe, então, às vezes nós nos limitamos, às vezes nós esquecemos de olhar além, às vezes nós esquecemos que quem nos dá força é Deus, quem nos fortalece, porque nele somos mais que vencedores. A minha força não vem de mim, vem de Deus. Então quando nós nos limitamos com a muralha, quando nós nos deparamos com um gigante e achamos que está tudo perdido, irmãos, lembre que você tem um Deus, lembre que nós temos um Deus. Quando nós nos deparamos com as contas chegando e a preocupação vai chegando e a aflição e acabamos esquecendo, porque a nossa aflição, irmãos, quando nós colocamos a aflição no nosso coração, nós acabamos deixando de lado, nós vamos enchendo o nosso coração de aflição e deixando a presença de Deus de lado.
do que nós temos enchido o nosso coração. Eu preguei certa vez aqui, nosso coração está cheio da presença de Deus, do temor de Deus, da fé em Deus, ou está cheio das preocupações, está cheio das dívidas, está cheio das contas que chegam? Deus tem um mover nas nossas vidas. Eu separei aqui na vida de Naamã também. Naamã, quem não conhece, está escrito em 2 Reis, no capítulo 5. Naamã era um general, ele estava à frente de um exército, era o melhor homem do rei, e havia uma doença sobre a vida de Naamã. Naamã, ele tinha uma doença, a lepra, que naquela época quem tinha lepra era afastado da sociedade, era uma pessoa impura, era uma pessoa cheia, sem a graça, no caso com desgraça, sabe? E era uma pessoa afastada, e ele estava à frente de um exército, era o melhor homem, e ele escondia essa lepra, porque se os exércitos, se o povo soubesse que ele estava com essa lepra, ele seria afastado, a vida dele teria acabado naquele momento. Porém ele não deixou, e quem conhece, quem sabe, eu confesso que conheço um pouco, irmãos, mas quem sabe da palavra de Deus, que naquela época, que estuda, sabe que a pessoa que tinha lepra era só Jesus, só Deus para curar mesmo, porque era uma pessoa que já estava condenada. A pessoa ficava em carne viva. As histórias dizem que as pessoas se coçavam com pedaços de telha e saíam pedaços da carne da pessoa. Naamã não se deixou, ele ficou sabendo de um certo homem chamado Eliseu, que era um profeta de Deus, que ele curaria. E é engraçado, irmãos, que quando Naamã chega, e o profeta diz: você vai ao Rio Jordão e ali você mergulha 7 vezes nesse rio, e o 7º mergulho você será limpo. E na mente de Naamã passou: poxa vida, mas ele não é um profeta de Deus, ele não poderia colocar a mão em mim, passar e falar: está curado em nome do Senhor Deus, em nome do grande Deus, e somente, ou melhor, me mandasse me banhar lá 7 vezes nos rios de Damasco, nos outros rios, porque a história diz que o Rio Jordão não era um rio limpo, era um rio sujo, diferente do rio de Damasco, dos outros rios que eram limpos. Mas esse profeta mandou lá no pior rio, no Rio Jordão, e para que mergulhar 7 vezes? Porém, irmãos, isso não abalou. Lógico que passou pela cabeça de Naamã, mas não abalou Naamã. Naamã foi e perseverou. Naamã, porém, não, eu vou voltar para o meu exército, deixa esse profeta para lá e não vou fazer. Porém, Naamã venceu. Talvez a preocupação, talvez não, a preocupação de Naamã naquele momento era a lepra. Então Naamã, ele precisava se livrar daquela lepra. Então ele não voltou, não virou as costas para o profeta. Pelo contrário, ele foi lá e fez conforme o profeta tinha dito 7 vezes. E no 7º mergulho diz a palavra de Deus que quando ele levantou, a pele de Naamã já era como de uma criança, como de um menino. Ele estava limpo e curado. Sabe, glória a Deus. E quando nós vimos isso, irmãos, nós nos enchemos da graça, do poder de Deus e da sabedoria, e saímos, nos enchemos de esperança por saber que temos um Deus. Eu ouvi falar esse tempo atrás: mas por que Deus antigamente curava e hoje não cura? Eu quero dizer que Deus não mudou. Em nenhum momento. A palavra diz que Deus é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. A palavra de Deus é uma só. Nós mudamos. Eu acredito que naquela época, irmãos, nós não tínhamos outro recurso, nós não tínhamos a quem recorrer. Havia os médicos naquela época, sim, havia os médicos. A diferença hoje em dia, irmãos, é que eu vejo, a pessoa não pode ter uma dor de cabeça que ela vai lá no Google, como curar dor de cabeça. A pessoa não pode ver
uma bolinha diferente no corpo, lá uma coceirinha diferente no corpo, já vai direto no Google. Então hoje nós temos caminhos para recorrer e infelizmente, irmãos, nós deixamos a presença de Deus por último caso. Eu costumo dizer aqui, já falei para muita gente, que quando acontece algo no hospital, algo grave no hospital, que as pessoas estão ali aflitas e que às vezes estão orando, está nas mãos do médico. Se de repente o médico chega e fala, eu fiz o que pude, você tem alguma religião? Você é religioso? Você tem alguma fé? Porque agora é só Deus. Então nós deixamos, tem sido natural de nossas vidas isso, deixar Deus por segundo plano ou até mesmo último plano. Nós recorremos ao Google, nós recorremos ao vizinho, nós recorremos a uma erva medicinal e acabamos esquecendo da presença de Deus. E é por isso, a palavra de Deus diz que havia uma mulher que sofria lá de fluxo de sangue, havia 12 anos, já tinha gastado tudo que tinha com os médicos. E ela ouviu falar que Jesus estava passando em meio à multidão. Essa era a preocupação daquela mulher. Além da preocupação de estar ali com fluxo de sangue há 12 anos, ela teve outra barreira que era a multidão. Ela se deparou com a multidão, porque a palavra de Deus diz que onde Jesus estava ali uma grande multidão seguia. Mas ela não parou, ela rompeu aquela multidão. Ela passou prostrada no meio da multidão. Agora imagine, irmãos, você no meio de uma multidão sendo pisoteado, sendo esmagado. E a palavra de Deus diz que ela somente tocou na orla de Jesus. Ela somente tocou na orla de Jesus. E Jesus, ali ele parou. É muito interessante essa passagem, irmãos. Eu gosto, sabe, de ver de sentir essas histórias, se colocar no lugar. Agora imagine, a palavra de Deus diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus, na orla, no vestido, a orla fica embaixo, então a palavra diz que ela estava prostrada, e quando ela tocou, Jesus sentiu sair virtude dele. Foi a que curou, foi a fé dela que curou, é a nossa fé que nos cura. Jesus, lógico, tem o poder de curar, sim, só que a cura só vem quando nós temos fé em Deus, fé em Jesus. É engraçado que quando ele para e diz, alguém me tocou, os discípulos que estavam ao redor dele disseram, mas Senhor, nós estamos no meio da multidão, a multidão aperta, então muita gente o tocou. Ele falou, não, alguém me tocou de um modo diferente, pois de mim saiu virtude. E aquela mulher, ela foi curada através dessa virtude, do toque com Deus. Então, irmãos, nós temos que confiar que Deus, mesmo às vezes, não, mas eu não vejo Deus, nós não vemos, a palavra de Deus diz que se nós vemos a face de Deus, eu acredito que a nossa carne se derrete, porque a luz é tão forte, o resplandecer do rosto de Deus é tão forte, que a nossa carne se desfaz. Nós devemos sentir a presença de Deus. Sabe, eu acredito que já aconteceu comigo de sentir a presença de Deus e o meu coração queimar, sabe, sentir algo forte, o meu coração queimando, o meu corpo queimando, é a presença de Deus. Você já buscou a Deus? Eu confesso, irmãos, que há tempo eu não faço isso, mas quando eu me converti, assim que eu comecei a seguir, virei cristão, a seguir a Cristo, assim que eu comecei a confiar em Deus, eu ajoelhava e orava até sentir a presença de Deus. Hoje em dia, infelizmente, nós somos tão falhos que nós ajoelhamos ali 5 minutos e queremos buscar a presença de Deus e de repente murmuramos ainda porque, nossa, eu orei e não senti a presença de Deus. A presença de Deus não é de uma hora para outra. Nós temos que buscar a face de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus. Às vezes o nosso dia a dia está tão corrido que esquecemos disso. Esquecemos de ser a presença de Deus, não é deixar o nosso maior tempo para as coisas do mundo e o menor tempo para as coisas de Deus. Nós devemos fazer o contrário. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus,
quando nós deixamos o maior tempo para Deus, nós somos mais que vencedores. Nós não podemos deixar o gigante, as preocupações, as muralhas, porque com as nossas forças nós não vamos conseguir de modo algum. Mas quando nós colocamos a presença de Deus à frente de tudo isso, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A palavra de Deus diz aqui mesmo que por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Por quê? Acredito que esse versículo significa que o mundo vai se levantar a todo momento para aqueles que são de Cristo. Quando nós deixamos Cristo de lado, o mundo está ganhando. A palavra diz que o inimigo está ao nosso derredor, louco para nos tragar, mas os anjos estão ao nosso redor. É isso que nos faz mais que vencedores, porque quando estamos na presença de Deus, os anjos estão aqui ao nosso redor. Quando nós nos afastamos de Deus, os anjos se afastam. Deus fala: agora não tem mais parte comigo. Então nós temos que estar na presença de Deus a todo momento, irmãos. Jesus, quando começou o seu ministério, foi batizado por João Batista, já sabia o que estava por vir. Ele já sabia tudo o que ia se passar. Até quando os soldados o pegaram lá e Pedro tirou sua espada e cortou a orelha lá do soldado, o próprio Jesus colocou a orelha do soldado porque já sabia que estava escrito, ele teria que passar aqui. Mas em um momento talvez em alguns momentos até teve medo, mas ele fez a vontade do Pai. E se ele não tivesse feito a vontade do Pai, o que seríamos de nós hoje? Então nós devemos adorar a Deus, adorar a Jesus Cristo que nos salvou, nos santificou, nos purificou. Nós somos pecadores, sim, nós não somos santos, só que nós sabemos que maior é aquele que nos escolheu. Nós sabemos que nós reconhecemos o nosso pecado, diferente de outras pessoas que pecam e não reconhecem os pecados. E nós devemos nos santificar, buscar ser imitadores de Cristo, sim. Para fechar, irmãos, Deus nos fez para vencer. Deus nos deu sabedoria, nos deu saúde, nos deu força. Mais importante, Deus nos deu livre-arbítrio para decidirmos o caminho. Mas mesmo com todas as qualidades acima, muitas vezes nos perdemos. E queremos ser fortes sem a presença de Deus, assim como Sansão foi. Deus já não se fazia mais presente. E ele quis ser forte. Sem a presença de Deus não somos fortes. Então, irmãos, Deus tem colocado isso no meu coração. Sem a presença de Deus, sem a vontade de Deus, nada somos. Eu, na minha força, nada sou. Davi, se fosse na força dele, não teria conseguido derrotar aquele gigante. Naamã, como general à frente, acredito que ele tinha muitas riquezas. Ele não conseguiria com as suas riquezas. Josué também. Josué tinha um grande exército, o exército de Josué era enorme. Só que com a força do exército ele não conseguiria. Então a presença de Deus é tudo em nossas vidas, irmãos. Então busque a presença de Deus. Se você não é evangélico, se você talvez não conhece essas passagens que eu falei, busque a presença de Deus, busque a sabedoria de Deus. Porque se apenas abrimos a palavra de Deus, se abrimos o livro ali, a Bíblia Sagrada, mas se apenas abrimos ali e lemos um versículo sem a presença de Deus, vai ser uma história qualquer, irmãos. Isso não é. A palavra de Deus não é história qualquer. A palavra de Deus é um dicionário para as nossas vidas. Então creia, irmãos, que Deus pode todas as coisas, porque você é mais que vencedor para aquele que nos criou, por aquele que nos criou. Amém? Você é mais que vencedor, creia, e nenhuma muralha, nenhuma batalha, nenhum gigante, nenhuma preocupação, potestades, nada te impedirá de seguir a Cristo, nada te impedirá
de receber a vontade de Deus, amém? Se você está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Gostaria de passar a palavra para o pastor Paulo e já agradecer a sua vida e agradecer a Deus principalmente por esse momento. Amém? Deus abençoe sua vida. Obrigado.